Seja bem-vindo a mais um episódio da série 20 com 3, a série onde eu trago conteúdo aqui para te ensinar como ir do zero aos 20 mil reais por mês com apenas 3 clientes sendo um consultor de CRM. E esse episódio número 13 é um episódio onde eu vou te explicar, você que está entrando nesse mundo agora do CRM, te explicar melhor o que é CRM, do que se trata CRM e principalmente como você pode fazer parte desse que é um mercado bilionário. Então como que você pode também ganhar dinheiro. Então se você quiser aprender isso, fica comigo até o final, que eu vou ao final desse vídeo aqui compartilhar como você pode também fazer dinheiro nesse mercado que está em um franco crescimento. Bom, esse conteúdo vem sendo distribuído então gratuitamente aqui no meu YouTube. Tenho feito esse conteúdo semanalmente, trazendo não só essa base conceitual, mas também toda a estratégia que você pode usar para se desenvolver nessa carreira. Então, se você ainda não acompanhou os episódios anteriores, eu convido você a assistir por enquanto eles estão todos abertos. E quero pedir que você curta aqui, já deixa sua curtida no vídeo aqui embaixo. Isso faz com que o YouTube entregue esse conteúdo para mais gente que, assim como você, está buscando uma outra perspectiva, uma nova perspectiva na carreira, quer muitas vezes ter mais resultado, ter mais liberdade profissional, e é o que eu ensino aqui. Então, na medida que você curte esse vídeo, você também vai ajudar outras pessoas a terem acesso a esse conteúdo. Bom, vamos lá. Eu vou mudar minha tela então aqui para a gente já entrar no tema de hoje. Então, o tema de hoje aqui é... Mas, afinal, o que é CRM? E trouxe esse tema aqui porque é um conteúdo que, apesar de está sendo usado pelas empresas já há alguns anos, existe uma parcela muito grande de profissionais que ainda não têm acesso a esse tipo de conteúdo. Então eu quero não só conceituar o entendimento do que é CRM, mas principalmente mostrar que é um mercado bilionário que você também pode se beneficiar. Então que é CRM? Um mercado bilionário em que poucos estão olhando. Então vamos entender aqui ao longo desse vídeo melhor o que eu quero dizer com isso. Eu já quero começar aqui esse conteúdo já explicando, conceituando para você o que é CRM. Então, muitas pessoas têm um entendimento equivocado sobre CRM, e eu até entendo, porque existe um posicionamento, principalmente de muitos fabricantes, mostrando que CRM é software, é ferramenta para a área de vendas apenas, é uma ferramenta para gerir funil de vendas ou pipeline de vendas, quando na verdade CRM é um conceito muito mais amplo a respeito do que a gente trata do relacionamento com o cliente, como que as organizações, as empresas podem lidar melhor com esse relacionamento com seus clientes. Principalmente porque hoje, cada vez mais as empresas perceberam e estão se dando conta que é fundamental manter, fidelizar seus clientes. E essa fidelização só acontece na medida que elas conseguem colocar o cliente como protagonista, o cliente como a peça central de todos os processos, de toda a estratégia de uma empresa. Porque o cliente, com isso, ele consegue se sentir prestigiado, valorizado e, em função desse bom atendimento, dessa presença personalizada que a empresa é capaz, então, de entregar com essa estratégia de CRM, esse cliente acaba, então, ficando e sendo fidelizado. Tá? Eu costumo colocar uma história para quem talvez está na casa dos 40 anos ou mais. A gente tinha, na nossa época de infância, as vendinhas, né, nos bairros, onde os donos das vendas, eles nos chamavam pelo nome. Os donos dessas pequenas vendinhas, eles conheciam seus clientes, eles conheciam os hábitos dos seus clientes. Em função desse conhecimento que o dono dessas pequenas vendinhas eles tinham, eles conseguiam não só com esse tratamento personalizado conquistar então essa clientela, fazendo com que essa clientela não abandonasse, quer dizer, continuasse comprando, mas principalmente também fazer ações personalizadas, como por exemplo, na minha época tinha os caderninhos de compra fiada. Então, para os clientes que o dono sabia que eles não iam ter problema de pagamento, ele conseguia oferecer uma certa linha de crédito. Mas ele não fazia, esses donos não faziam isso
para todos os clientes, eram os clientes que de fato ele conhecia, era o cliente que ele queria manter fiel, porque era um bom pagador. Então eu estou dando um exemplo que para uma pequena, uma microempresa, talvez seja mais fácil, porque a quantidade muitas vezes de clientes é pequena e aí, portanto, as pessoas conseguem oferecer um tratamento mais personalizado. Mas vamos pensar uma média empresa, uma grande empresa que tem milhares ou milhões de clientes. Sem uma estratégia potente de CRM, ela não vai conseguir, então, entregar essa experiência, esse relacionamento personalizado. Então, na verdade, CRM é um conceito que tem como esse objetivo justamente que a empresa desenhe seus processos, que a empresa opere em função do cliente. Parece básico, mas no passado as empresas elas operavam muito olhando só para os seus processos internos, querendo melhorar muitas vezes a eficiência ali operacional apenas, e esqueciam de olhar a importância que o cliente tem nessa relação. Só que hoje o jogo é outro. Hoje, se a empresa ela não tem esse tratamento e não oferece essa experiência encantadora, uma experiência personalizada para os seus clientes, esse cliente vai buscar um outro fornecedor, vai buscar uma outra opção. Então, o jogo de hoje é fundamental que a empresa desenvolva e use aí estratégias de CRM para que elas possam não só ter processos mais eficientes, CRM ajuda nisso também, mas processos eficientes que olhem principalmente para o cliente lá na ponta, o cliente como centro dessa relação. E vamos então escrever aqui no nosso resuminho o que eu acabei de falar. Eu gosto de colocar aqui no resumo, para quem está acompanhando esse vídeo agora, isso serve para que se você quiser depois ter acesso a esse conteúdo, você possa me solicitar, pode mandar um direct, eu mando o PDF do resumo do vídeo aí para você. Então, você viu aí que CRM é um conceito, ou seja, não é só ferramenta, não é só algo para área de vendas, e é um conceito que ele tem como função aí trabalhar o aspecto de cultura, quer dizer, a empresa, as pessoas que trabalham na empresa, elas estão imbuídas, ou elas precisam ser imbuídas nesse espírito de manter essa relação fluida aí com o cliente, uma relação que o cliente se sinta cuidado, que ele tenha uma boa experiência. Então, não é só o sistema que vai permitir que isso aconteça, é as pessoas de fato incorporarem. Isso é cultura. Então, por exemplo, essa questão de cultura acontece nos pequenos, ou pode acontecer nos pequenos detalhes, como por exemplo, chamar o cliente pelo nome, ou seja, um detalhe que muitas vezes é uma informação que está ali na frente do vendedor, né, na frente do atendente. Hoje existem aqueles programas de fidelidade onde facilmente a empresa consegue identificar esse cliente, e o vendedor, se ele não está ligado, se ele não está imbuído nessa cultura, ele esquece de pequenos detalhes que faz toda a diferença, como chamar aquele indivíduo, que é o cliente, a figura mais importante da empresa, pelo nome. Né? Ele, com esses programas de fidelidade, ele consegue ver na tela quando a pessoa se identifica, ou mesmo que não tenha um sistema desse tipo, a pessoa quando vai entregar um cartão de crédito para pagar a compra, ela sabe ali qual que é o nome que está no cartão e, portanto, ela pode chamar a pessoa pelo nome. Isso é um detalhe, é um exemplo que eu quero mostrar para você que CRM vai muito além da questão de sistema, vai muito além dessa questão de usar ferramenta, tecnologia para gerenciar funil de vendas. Veja que é todo um contexto, é toda uma experiência que as pessoas vão incorporando, e nas pequenas ações, nos pequenos momentos da verdade, que são aqueles momentos onde eu estou tete a tete com o cliente, eu consigo então surpreender, encantar e com isso, portanto, fidelizar os nossos clientes, tá? Então, assim, as pessoas que estão imbuídas dessa cultura, elas sabem exatamente a importância de atender bem o cliente. Então, com isso, CRM, vocês percebem que é um conjunto aí de práticas e estratégias que tem como objetivo aí fazer essa gestão para satisfazer, fidelizar e encantar o cliente. Então veja que vai muito além de simplesmente eu usar uma ferramenta, uma tecnologia, eu ter
com um conjunto de processos, de estratégia, executar, ou operar no dia a dia com esse objetivo de satisfazer, fidelizar e encantar o cliente. Isso pode ser feito em vários contextos, por exemplo, o contexto de vendas e marketing, ou seja, eu já posso fazer CRM desde o princípio, desde o momento que eu estou trabalhando, por exemplo, na prospecção, na geração de demanda, onde meus processos eles são voltados, inclusive de marketing e vendas, voltados para o cliente, onde eu consigo me comunicar e me relacionar com o cliente, eu quanto empresa que estou usando dessa estratégia, levando em consideração o perfil, o comportamento de cliente, e o cliente ele percebe isso, ele percebe que a empresa de fato está voltada para ele. Então eu já começo a fazer CRM numa perspectiva inicial de marketing e vendas, onde eu organizo o meu processo de marketing e vendas com esse objetivo então de personalizar essa interação, e isso torna o processo mais eficiente e que gere mais resultados. Eu vou ser capaz, então, portanto, usando dessa estratégia de captar mais demanda, captar mais leads, potenciais clientes e fechar mais negócios na medida que eu uso ou emprego as estratégias certas, tá? E também no contexto de relacionamento. Ou seja, a experiência com o cliente não acaba a partir do momento que o cliente comprou. Na verdade, eu costumo falar que ela só começa aí. Então, a partir daí, eu começo uma nova história com o cliente, onde eu vou precisar continuar tratando esse cliente bem, eu vou precisar oferecer uma experiência de interação, de atendimento, que o cliente se sinta prestigiado, se sinta atendido de fato. O atendimento ele sendo básico aí, então atender bem o cliente é o básico, e eu posso ir além, eu posso encantar na medida que eu, por exemplo, faço pequenas ações como lembrar do aniversário desse cliente, saber que esse cliente, com base no comportamento de compra, ele pode estar precisando de um produto e que ele nem está se dando conta, então eu ser oportuno no posicionamento de ofertas, de campanhas, e o cliente, com isso, ele percebe que ele está sendo cuidado, quer dizer, e a estratégia de CRM ajuda exatamente nisso. Então, pessoal, entendido aí o que é CRM, você pode estar falando agora, pensando aí, pô, eu estou conhecendo agora esse mercado, mas por que é um mercado bilionário? Eu queria dar alguns exemplos para vocês, porque CRM é um mercado bilionário. Existem pesquisas que fazem esse monitoramento, tem até uma pesquisa recente do Gartner apontando aí que esse mercado ele movimenta anualmente mais de 50 bilhões de dólares. Vocês têm ideia do que é isso? Movimentar mais de 50 bilhões de dólares? E de onde vem todo esse volume de recursos? As empresas, quando vão implantar suas estratégias de CRM, elas executam vários passos até que ela tenha esse conceito implantado dentro das suas empresas. Eu vou dar aqui alguns exemplos de como que isso acontece na prática. Então, por exemplo, quando uma empresa ela vai implantar uma estratégia de CRM, muitas vezes ela vai precisar de contratar serviços de consultoria, ela vai precisar contratar ferramentas e tecnologia, e aí depois ela vai precisar sustentar essa estratégia. Então, tangibilizando melhor isso, esses serviços de consultorias, por exemplo, ligado a diagnóstico, construção e implantação de processos, ou seja, existem profissionais, empresas, poucos, mas existem, que ajudam as empresas a justamente olharem para o seu momento atual, fazerem um diagnóstico e a partir desse diagnóstico construir, sugerir um processo que seja mais eficiente e alinhado a todo esse contexto de CRM que eu acabei de falar. Tá? Do ponto de vista ainda de consultoria, esse tipo de serviço tem treinamento, quer dizer, tem uma gama de serviços que são oferecidos normalmente no mercado e que as empresas pagam muito bem por esse tipo de trabalho. Outra coisa que acontece, deixa eu colocar só um outro aqui que também é bastante demandado nessa parte de consultoria, é apoio para seleção de tecnologia, ou seja, as empresas, até em função da grande quantidade de oferta de ferramentas que existem no mercado,
as empresas acabam ficando confusas sobre qual que é a melhor ferramenta para o negócio delas. E em função disso, elas também precisam desse auxílio de empresas profissionais que as ajudem num método, numa forma de contratar a ferramenta que faça mais sentido para o momento delas. Então esse é um outro tipo de serviço também bastante comum demandado por essas empresas. E aqui essas empresas elas investem bastante justamente para que elas possam começar a dar os primeiros passos na estruturação dessa estratégia de CRM, que é definir, fazer o entendimento desses processos, começar a escolher ferramenta. E aí outro mercado que também é bastante movimentado, que movimenta muito recurso, é o de tecnologia. Quer dizer, existem vários fabricantes de CRM no Brasil e no mundo, fabricantes que entregam ferramentas para que essas ferramentas possam apoiar na sustentação dessa estratégia, como os próprios CRMs, ferramentas de automação de marketing, componentes, deixa eu dar uma travada aqui, componentes que fazem a integração de sistemas também aqui, deixa eu colocar, componentes de integração, ou seja, são uma série de ferramentas, softwares, usados para esse contexto de dar sustentação para a estratégia que é concebida, que é construída, tá? Então, isso daqui também um mercado que movimenta muito dinheiro, quer dizer, as empresas, elas investem, fazem pagamentos recorrente para ter acesso a esse tipo de ferramenta. E, por fim, essas empresas precisam cuidar dessas estratégias, elas precisam fazer com que essa estratégia de CRM que foi implantada, ela seja sustentada e evoluída. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes eu preciso, quando eu implanto uma estratégia desse tipo, contar com novos relatórios, com novas visões, com um processo mais otimizado. Isso a gente chama de sustentar a estratégia. É um negócio que tem vida, quer dizer, ele evolui na medida que o próprio comportamento do cliente também evolui. Então, é um tipo de demanda que as empresas costumam ter, ou seja, por profissionais que prestam serviço de suporte e sustentação, né? Tanto numa perspectiva de consultoria estratégica, como do ponto de vista de tecnologia. Deixa eu fechar aqui para ficar mais claro para vocês. Como do ponto de vista de tecnologia. Ou seja, é um mercado bilionário porque existem demandas por vários tipos de serviços, tanto com viés consultivo e estratégico, como também do ponto de vista de tecnologia, ou seja, do ponto de vista estratégico e consultivo, você tem toda essa parte de implementação desses processos, da estratégia, treinamento, e do ponto de vista de tecnologia tem a própria comercialização dessas ferramentas, que na verdade, eu não sei se é bem o termo, mas é o licenciamento de uso, as empresas pagam um valor mensal ou anual para terem acesso a essas ferramentas. Então, isso movimenta muito, muito dinheiro, tá? E aí, assim, como que normalmente, na prática aí, deixa eu só colocar aqui para ficar mais claro para vocês, como que na prática o CRM ajuda as empresas. Então, como que essa estratégia ou essas estratégias ligadas a esse contexto de CRM e essas ferramentas de CRM ajudam e funcionam, operam no dia a dia, até para tangibilizar melhor esse entendimento para vocês. Por exemplo, essa estratégia, uma das coisas que é fundamental hoje em dia para qualquer gestor, qualquer área dentro de uma empresa, é conhecer o cliente a fundo. Lembra do exemplo da vendinha que eu dei no início? Quando eu tenho poucos clientes, isso é fácil. Agora imagina quando eu tenho milhares ou milhões de clientes. Eu preciso ser capaz de ter, por mais que eu tenha um volume grande de clientes, ter uma visão 360 um a um de cada cliente. Ou seja, isso só é possível quando eu tenho não só estratégia, mas tenho também tecnologia. Isso a gente chama de visão 360 do cliente. Ou seja, é eu poder centralizar todas as interações e histórico de relacionamento com clientes, independente do contexto. O
O que eu quero dizer com isso? Seja um contexto de marketing e venda, seja um contexto já no pós-venda, ligado ao relacionamento, ao atendimento ao cliente, eu preciso ser capaz de, a qualquer momento, quando eu começo uma nova interação com um cliente da base, eu saber quem é aquele cliente, qual que é o perfil daquele cliente, o que eu posso oferecer a mais para esse cliente. Ou seja, a figura aí, por exemplo, de um consultor, que é um pouco do que eu trago nessa série 20 com 3, é o consultor ser capaz de exatamente propor essas estratégias para ajudar os seus clientes de consultoria a também terem essa visão 360. Isso é um grande benefício que ferramentas e estratégias de CRM são capazes de entregar para as empresas de um modo geral. Porque na medida que eu tenho essa visão personalizada e completa, o raio-x completo do cliente, eu consigo, portanto, trabalhar melhor a minha interação para que ela seja uma interação que não só vai deixar o cliente mais satisfeito, mas também vai fazer com que ele seja fidelizado, ele possa, inclusive, comprar mais, ele possa aumentar sua frequência de compra, comprar com um ticket médio, por exemplo, mais elevado. Então tudo isso é possível a partir do momento que eu conheço melhor o meu cliente e essa visão 360 permite isso. Que mais que normalmente a estratégia e ferramentas de CRM são capazes de entregar como benefícios aí para as empresas, e você que quer entrar para esse mercado, quer aproveitar, e já te contando então como que você pode ir fazendo isso, é saber que existem essas funções, tanto de estratégia como de ferramenta. A próxima aí é interação omnichannel. O que é essa tal de interação omnichannel? Que talvez você já tenha escutado falar. O omnichannel é a capacidade da empresa interagir com o cliente através do canal de preferência do cliente. Que canal seria esse? Telefone, e-mail, chat, redes sociais. Quer dizer, hoje em dia o cliente ele tem uma possibilidade grande aí de canais de interação que nunca teve até então, né? Antigamente se falava ou do ponto de venda presencialmente, por telefone, no máximo e-mail. Hoje o cliente ele tem chat, chatbot, redes sociais, e ele quer que essa interação, a cada interação, que a empresa leve em consideração quem é ele, todo o histórico que aconteceu até aí. Ele não quer ficar contando a história toda novamente. A interação omnichannel é isso. Independente se ele está comprando no e-commerce, no ponto físico, ou em qualquer um desses canais, o cliente ele quer ser atendido como se a história ela não fosse interrompida. Isso só é possível quando eu consigo organizar e oferecer para esse cliente não só esses canais, mas essa capacidade de poder tratar o cliente de forma personalizada com base em todo o histórico anterior de relacionamento. Então essa interação omnichannel é isso. Então é chat, redes sociais, site, telefone, e-mail, e-commerce, ponto físico, ou seja, não é só oferecer todos esses canais, mas permitir um cross desses canais, permitir que o cliente ele tenha uma experiência continuada de atendimento e de relacionamento, tá? Então esse é um outro ponto. Que mais que uma estratégia e ferramentas elas são capazes de oferecer para as empresas? Automação de processos. O que é essa automação de processos? Existe uma série de atividades que podem ser feitas de forma manual pela equipe, pelos funcionários, ou elas podem ser automatizadas por sistema. Então, a estratégia de CRM associada à tecnologia, à ferramenta, é capaz, então, de automatizar muitas das tarefas que são até burocráticas, repetitivas, que hoje poderiam estar na mão de pessoas, mas que o sistema pode absorver para dar mais eficiência, a tal da eficiência operacional que eu falei no início. Então esse é um outro ponto também fundamental e que é um benefício que essas estratégias e ferramentas oferecem. Que mais? Gestão eficaz do funil de vendas. Lembra que eu falei no início? Não é só ferramenta para vendas e não é só ferramenta que gere um pipeline ou funil de vendas, mas é uma das funções da estratégia de tecnologia de ferramentas desse tipo, ou seja, organizar todo o processo de vendas de uma maneira que
não só o vendedor lá na ponta, mas o gestor comercial, ele consiga gerenciar esse processo, observando aí todas as atividades que precisam ser feitas em cada etapa do processo e poder, a partir dessas informações, o que é esse gerenciamento? Por exemplo, manejar uma etapa que não está trazendo o resultado esperado. De repente, eu tenho um volume de geração de demanda, ou seja, geração de leads que não é suficiente para eu bater minha meta lá no final. O CRM, ele dá essa visão completa para o gestor e para o vendedor. Ele sabe de forma clara tudo que ele precisa fazer em cada etapa e se ele vai atingir o número ou a meta ou não, com base nessas informações que o próprio CRM disponibiliza. Tem também um aspecto de colaboração. O que é essa colaboração? A colaboração é a interação que acontece de forma interna dos vários departamentos em pró do cliente que está no centro lá. Então, quando um cliente, por exemplo, ele demanda um serviço de atendimento lá no saque, por exemplo, pode ser que aquela interação, aquela reclamação que o cliente faça, para que eu possa resolver, eu preciso interagir com vários outros departamentos. E quando a estratégia de CRM é capaz de integrar todos esses departamentos num processo fluido aí, onde a partir daquela reclamação facilmente a demanda é resolvida com controle, com eficiência, aí então como o CRM também apoia nesse sentido, ou seja, de integrar os vários departamentos, as várias pessoas, para que o cliente, no fundo, ele seja beneficiado com isso. E por fim aí, controle e organização do processo. O que é esse controle e organização do processo? Tem um pouco a ver com o que eu acabei de falar, ou seja, eu olhar de forma sistematizada todo o fluxo aí de interação que eu vou fazer com o cliente, seja, por exemplo, numa perspectiva de vendas, de marketing ou mesmo de relacionamento, de atendimento. Eu olhar cada fase desse processo, por exemplo, se eu estou falando num contexto de venda, eu olhar que para que uma venda aconteça, eu tenho várias etapas, várias atividades que precisam ser feitas. E a estratégia, essas ferramentas vão organizar todas essas etapas, elas vão sistematizar e apontar com clareza onde eu estou performando bem ou onde, de repente, eu preciso fazer algum tipo de ajuste. Acho que minha imagem sumiu aí para vocês, já vou ajustar. Voltou. Então, essa organização e controle do processo cuida exatamente desse aspecto, entregando métricas, indicadores, entregando informação sobre tudo que está acontecendo. E a partir dessas informações, a empresa ela consegue se organizar melhor, atuar num gap, ou seja, numa falha de processo que de repente ela não está enxergando e que esses indicadores são capazes de mostrar. Então é um pouco desses pontos ou desses principais benefícios que as empresas têm quando elas adotam essas estratégias e tecnologia de CRM, tá? Então apoia principalmente nesses pontos. E você, assim como você que está então tomando conhecimento disso agora, você pode estar se perguntando, bom, você falou que é um mercado bilionário, o que eu tenho a ver com isso? Como que eu posso aproveitar e fazer parte desse mercado? Então, como você pode ganhar dinheiro também neste mercado bilionário? Então, como você pode ganhar dinheiro nesse mercado bilionário de CRM? E aí existem três possibilidades que eu vou colocar aqui. Existe uma possibilidade de ganho que eu vou chamar aqui de mais conservadora. Você tem uma perspectiva mais, talvez, visionária. E você tem uma outra perspectiva aqui mais arrojada. Então vamos falar sobre cada uma delas. Mais conservadora é uma possibilidade que está disponível, aliás, as três aqui estão disponíveis para qualquer um e parte desse conteúdo que eu tenho disponibilizado é justamente para ajudar, seja para qualquer uma dessas frentes que você queira investir. Por exemplo, a perspectiva mais conservadora é você absorver conhecimento relativo a CRM e você se candidatar a oportunidades, seja ou na sua empresa atual ou no mercado, por atuar em vagas relacionadas a CRM. Existe uma série de funções relacionadas a CRMs que estão
disponíveis com abundância aí no mercado, ou seja, as empresas elas estão demandando profissionais para atuar em vários contextos de CRM, seja ligado a vendas, ligado a atendimento, ligado à parte de tecnologia, ou seja, as empresas estão precisando de profissionais que conheçam CRM para ajudar em vários desses departamentos e em várias funções, né? Desde do analista de CRM, que ele está operando ali muitas vezes o sistema, um profissional de tecnologia que ele ajuda nas configurações e na evolução da própria estratégia de CRM dentro da empresa, na medida que ele é capaz de lidar com essas ferramentas. Ou seja, existe uma série de papéis, funções que são altamente demandados pelas empresas atualmente e que nessa perspectiva que eu estou chamando aqui conservadora, ela está disponível para você que na medida que você absorve esse conhecimento, você pode então se candidatar a uma dessas vagas. Você vai ver, se você der um Google aí, pesquisar no Cato e digitar ali CRM, você vai ver a quantidade de vagas que estão abertas e que as empresas não estão conseguindo preencher. Então, essa é uma perspectiva conservadora. E por que eu chamei conservadora? Porque, assim, ela é talvez mais fácil, porque você vai basicamente estudar e seguir uma carreira CLT. Essa carreira CLT, ela vai te trazer uma sensação, muitas vezes, de estabilidade, mas talvez não te traga um ganho maior em função exatamente por ser conservador, porque você vai estar atuando nesse modelo mais tradicional CLT, e o retorno em função disso, ele tende a ser menor. Você vai ganhar um salário no final do mês por estar atuando em uma dessas funções, tá? Então vou colocar aqui o CLT, cargos, procurar vagas por funções relacionadas a CRM. Então você tem em vendas, tecnologia, relacionamento. Então aqui algumas possibilidades. Qual que é a perspectiva visionária ou para o visionário? É atuar como consultor independente. Um consultor independente é aquele que ele não está num vínculo de CLT e, portanto, ele atua quase como se fosse uma empresa. Ele vai poder atender várias empresas, ele vai poder prestar aqueles serviços de consultoria que eu falei lá no início, como, por exemplo, ajudar, deixa eu voltar aqui para vocês se recordarem, ajudar no desenho de processos e estratégias ligadas a CRM, no apoio à seleção de tecnologia de ferramenta. Ele pode, inclusive, ajudar na intermediação de aquisição de ferramentas, quando ele indica algumas possíveis ferramentas e, de alguma maneira, ele tem um vínculo com esses fabricantes, ele pode ser remunerado por isso. Então, é um tipo de atuação onde ele não é um funcionário CLT, ele é um que eu chamo de eu-empresa, o consultor independente. Tá? Então, essa é uma possibilidade, que é a possibilidade que, inclusive, eu estimulo nessa série. Quando eu falo 20 com 3, é você ter com 3 clientes a possibilidade de ter um faturamento aí a partir de R$20 mil, prestando esses serviços de consultoria, tendo margem ou ganho financeiro também pelas indicações que são feitas dessas ferramentas. Então, é um tipo de atuação que vai trazer esse tipo de resultado, funcionando como um consultor independente no contexto, obviamente, de CRM. Ou seja, da mesma maneira que as empresas estão buscando por profissionais para trabalhar de forma permanente CLT, as empresas também estão buscando por consultores que possam fazer trabalhos baseados em projetos mais pontuais, de 1, 2, 3 meses, ou de repente até ter uma presença mais permanente de um terceiro, de um consultor que tem uma vivência prévia em várias outras empresas, né? Então é a empresa procurando por essa visão externa para ajudar com suas estratégias. Então essa é também uma oportunidade muito grande no mercado. E o perfil mais arrojado é aquele que trilhou muitas vezes esse caminho de consultor independente,
mas percebeu que para ele poder escalar o negócio, ele precisa de mais gente. Ele quer não só atender 3, 4 clientes, mas ele quer atender muito mais clientes. E para isso ele vai precisar ter uma estrutura mesmo de empresa. Contratar mais funcionários, ter uma estrutura de back-office, administrativa para ajudar a cuidar desses clientes. Então, o perfil arrojado ele vai buscar, e ele está mais voltado com um comportamento mais empreendedor, que é justamente perceber a oportunidade e fazer essa oportunidade multiplicar, que é montar um negócio, uma empresa mais estruturado. Ou seja, eu saio dessa atuação, empresa, que eu atuo de forma independente e até solo, né, digamos assim, e passo para que eu possa escalar ainda mais esse negócio, essa operação, ter profissionais, ter mais gente trabalhando e, portanto, obviamente, o ganho ele ser maior. Então, veja, pessoal, que essas são oportunidades que estão na mesa, elas estão disponíveis, seja você conservador, visionário ou arrojado, existe uma grande oportunidade no mercado que você pode aproveitar dessa oportunidade. E eu costumo chamar as pessoas que estão entrando para esse novo mercado de CRM, e eu coloco novo não porque CRM surgiu agora, CRM está disponível já há alguns anos, mas é só agora que as empresas, elas cada vez mais estão se dando conta, desde das pequenas empresas, a importância que é utilizar CRM para que elas possam ter mais resultado. E esse resultado vindo exatamente dessa melhor relação com seus clientes, né? Onde elas possam fidelizar seus clientes com uma experiência de atendimento mais personalizada e essa fidelização trazendo como consequência mais ganho financeiro, mais resultado. Então elas perceberam que é uma questão inclusive de sobrevivência, para que elas possam continuar no mercado, conquistando clientes, aumentando seus resultados, é importante contar com essa estratégia. É por isso que eu estou chamando de novo, porque a oportunidade ela é nova em função disso. As empresas estão cada vez mais se dando conta da importância de ter suas estratégias de CRM. E os profissionais que estão entrando nesse mercado agora são o que eu chamo aqui de desbravadores, que estão desbravando, estão chegando aqui num mundo assim completamente verde, quer dizer, com muito mato aí para derrubar, e ao mesmo tempo um mercado de muitas oportunidades. Estão desbravando e aproveitando dessas oportunidades que estão disponíveis. E esse é o convite para você. Você que está entrando nesse mercado agora, que quer conhecer mais, existe muito conteúdo aqui no meu canal do YouTube, muita informação sobre CRM. Essa série atual eu mostro não só esse conteúdo mais conceitual do próprio CRM, mas como que você pode se tornar aí também um consultor e aproveitar, se beneficiar desse mercado que é um mercado bilionário. Bom, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje, desse episódio número 13. Se você ainda não deixou a sua curtida, curta aqui o vídeo se você gostou desse conteúdo. Se gostou também, compartilhe com outras pessoas que você acha que pode entrar também ou ajudar você a trilhar esse caminho de se tornar um consultor, uma consultora em CRM, porque o mercado vai certamente contar aí com seu apoio, a sua participação para se desenvolver. Esse é o convite. Então, compartilhe o vídeo. Se não está inscrito no canal também, não deixe de se inscrever para ser notificado dos próximos conteúdos. Isso aí, espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo episódio, episódio número 14. Um grande abraço!